Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda temporada do Desenvolve Cast. Vocês pediram e a gente está de volta, com mais uma temporada repleta de convidados especiais e, o mais importante, muitas dicas para ajudar você a impulsionar a sua carreira e chegar cada vez mais longe. Eu sou a Gisele, líder da área de pessoas e vou acompanhá-los durante toda a nossa temporada. Já quero avisar que estamos acompanhando todos os posts com a hashtag DesenvolveCast no LinkedIn. Então, continua postando com seu time, na sua casa, correndo, no carro, aonde você estiver. Que a gente está muito curioso para ver como que você acompanha o podcast. E lembrando que postando, você concorre àquele kit exclusivo. E como de costume, antes de começar o episódio de hoje, eu vou me descrever rapidamente para vocês. Eu sou uma mulher alta, parda, de cabelos encaracolados e castanhos. Hoje eu estou vestindo um conjunto preto de calça e blusa preta e estou com um sapato dourado. E eu já estou ansiosa para apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. Então vamos para as apresentações. Ela, que é superintendente de negócios da Agência Laranja e tuber há mais de 6 anos, sendo 5 na rede e 2 de volta ao Itaú. Pernambucana, casada há 23 anos, mãe da Alice, de 16 anos, apaixonada pela família e por liderar grandes times há mais de 20 anos. Cibele Assis. E ela, que é gerente regional do Itaú Empresas, em Salvador, capixaba, com 28 anos de mercado financeiro e há 1 ano e meio aqui, como youtuber. Mãe do João, de 26 anos, e da Maia, que é uma cachorrinha que tem 6 aninhos. Ela faz tudo para estar com a família, que mora um pouco longe. Soeli Nantes, mas é mais conhecida como Sol. Meninas, bem-vindas. Muito bom ter vocês aqui com a gente nesse episódio. Eu gostaria de pedir, por favor, para que vocês façam a audiodescrição de vocês. Claro, Gi. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu estou super feliz, né, por representar aqui os youtubers, por representar liderança feminina, né, por falar de um tema tão bacana como carreira, né, e autoconhecimento. Eu sou uma mulher branca, alta, cabelos castanhos, estou usando uma calça jeans, um blazer de linho e uma blusa laranja do nosso coração laranja. Muito legal, bem-vinda. Obrigada. E comigo não podia ser diferente. Estou lisonjeada, orgulhosa de estar aqui, falando de um tema tão importante para nós, que é o autoconhecimento, enquanto mulher, né, enquanto liderança feminina também. Então, meu agradecimento total por estar aqui hoje. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, visto um macacão laranja aqui em homenagem ao nosso banco, com um blazer preto e muito feliz de estar aqui com vocês. Bem-vinda, Sol. E aí, prontos para ir mais longe? Porque hoje nós vamos falar dele, o tão comentado autoconhecimento. Esse conceito ele surge na psicologia sendo mais definido como o entendimento de nós mesmos. É uma habilidade extremamente válida para a nossa vida. Mas e aí, como que isso contribui para a nossa carreira? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, meninas, falando sobre autoconhecimento, nos episódios anteriores a gente falou um pouco sobre pontos fortes, sobre pontos fracos, sobre feedback. E aí, falando de autoconhecimento, eu queria a ajuda de vocês para vocês comentarem um pouquinho como que isso contribuiu na carreira de vocês. Gi, para mim, esse é um ponto fundamental para você conseguir alavancar a carreira. É onde tudo começa. E só vai funcionando a cada passo se você cuidar disso, né? Porque a gente vai evoluindo. O autoconhecimento, ele faz com que você enxergue a sua jornada de uma forma bacana, né? Para mim, funcionou muito enxergar a minha jornada como um bem precioso. E eu declaro isso para todo mundo. Então, hoje eu lidero um time de 1.200 pessoas e todos eles conhecem minimamente um pouco da jornada da Cibele. E isso, para mim, é algo precioso, né? Como começou, o que eu fiz, quais são os meus pontos fortes, onde realmente eu vou precisar do apoio deles para me desenvolver enquanto líder, porque esse desenvolvimento é contínuo. Então, acho que essa valorização da tua jornada faz todo sentido, né? É super importante. E os pontos que você tem a desenvolver, que estão lá ali, teus pontos de atenção, eles precisam ser trabalhados sem sofrimento, sabe? Sem síndrome do impostor, sem você estar com aquela percepção de fracasso, porque todos temos pontos a desenvolver. Então, trabalhar o ponto a desenvolver com posicionamento, isso é algo que eu trabalho muito no time. Tenha posicionamento. Fale o que você acredita, o que você gosta, quais são as tuas crenças. Então, se posicionar, valorizar a jornada e declarar também
onde você precisa se desenvolver para as pessoas que você confia, as pessoas que vão ser teus aliados nessa jornada de desenvolvimento. Que podem te apoiar Que também. podem te apoiar. Perfeito. Né? Então, eu tenho até um exemplo, eu tinha 20 anos, eu comecei a liderar equipes com 20 anos, né? E imagine eu com 20 anos, bem abusada, né? Toda ousada, líder nova, primeiro time. E aí eu fui para uma avaliação com o diretor e eu entrei na sala já dizendo, sentei e disse, já sei, pontos a desenvolver, impulsividade e ansiedade. Aí ele riu. Já chegou falando. Já cheguei falando, já sei. Declarei, já declarei. Isso com 20 anos, primeira equipe, iniciando a jornada de líder. Ele riu, né? A sorte que a gente tem de encontrar líderes chaves na nossa carreira. Ele riu com muita paciência. Sibeli, por favor, senta. E disse, olha, tua ansiedade te trouxe até aqui, nessa função de líder, e vai te levar longe. É o que te impulsiona, é o que te dá velocidade, é o que te gera inconformismo. Então, é o teu diferencial. Agora, só dosa. Como tudo na vida, dosa, controla. Para essa ansiedade não se virar contra você. Nunca mais eu esqueci aquele feedback, porque eu fiquei com um sentimento assim, cara, isso não é um problema. É uma característica minha. Exato. E quando as pessoas tentam mudar, aí começa o sofrimento. Porque a gente não tem que mudar, a gente tem que evoluir. E ele foi incrível. Incrível. Né? Tanto que até hoje eu lembro dele. Cirúrgico. E ele acabou sendo um diretor de RH aqui do Itaú também, né? Anos depois. Mas isso é um ponto que para mim faz toda a diferença. Né? É você se orgulhar da sua jornada, declarar ela e trabalhar os seus pontos a desenvolver sem sofrimento, com segurança e posicionamento. Perfeito. Isso movimenta, isso alavanca a carreira. Muito legal. E para você, Sol? Bem, eu conheci o autoconhecimento não tem muito tempo. Eu venho de uma família muito pobre e assim, quando eu conheci, eu vi que, através dele, eu fiz uma mudança de carreira aos 40 anos de idade, uma coisa que não é fácil, mulher. Né? Através dele, eu pude conhecer meus medos, mitigá-los, né? Saber lidar com eles. E mais do que isso também, eu conheci minhas fortalezas. Eu dei peso às minhas fortalezas. E isso gerou comigo, com a minha equipe, que também estou nessa batida aí há uns 15 a 18 anos, uma geração, criou um ambiente de confiança, sabe? E isso fortalece a você mesmo e aos outros que estão em torno. Então, o autoconhecimento foi decisivo na minha mudança. Ô Sol, e o que foi essa virada de chave para você, para ele se tornar decisivo? Qual foi o momento que você despertou para isso na sua carreira? Quando eu estava num ambiente, eu venho de uma instituição onde eu estava 26, 27 anos, né? Eu estava num ambiente onde você não se sentia mais parte daquilo ali. Entendi. E o incômodo mexe com a gente. Sim. Né? O incômodo faz a gente procurar soluções, faz a gente procurar saída. Né? E a partir daquele momento, eu comecei a buscar ajuda, a buscar apoio, a buscar mais desenvolvimento, a me conhecer. E a gente precisa ter a certeza de quem a gente é durante essa jornada. Né? Então, quando eu tomei a decisão de mudança, após 26 anos numa empresa, eu não mudei só de empresa. Eu mudei de estado, eu mudei de função, eu mudei de cultura. Então, são várias coisas que o autoconhecimento, ele te fortalece. É a base. Então, ele foi primordial, ele foi, assim, fator decisório na minha mudança. Perfeito, muito bom. E foi uma atitude de coragem também, essa mudança. Uma mudança, né? E brusca, tudo começa, como eu falei, né? Tudo começa com autoconhecimento. É. Ele te encoraja. Perfeito, Né? perfeito. Ele te dá essa base, essa sustentação. E falando em coragem, me remete à confiança também. Então, quando a gente fala de confiança, a gente está falando de lealdade, de sinceridade, de ética. E quando eu falo de autoconhecimento e de confiança, o que você acha assim? Quais são as relações aqui de autoconhecimento e relações de confiança? Como construir isso? Totalmente interdependentes, assim. A gente só confia no que conhece, né? Então, um ponto que eu tomo muito cuidado e sempre divido, né, com quem trabalha comigo, quem está ao meu lado, é não ter receio de deixar as pessoas te conhecerem, né? De fazer com que elas enxerguem qual é a tua essência e valorizar o teu estilo. Então, tem pessoas, por exemplo, que são mais tímidos, né? Outras são mais extrovertidas. Quando a pessoa tenta mudar para ser algo muito diferente da tua essência, vai ficar artificial. E quando fica artificial, as pessoas vão olhar e vão dizer, está faltando alguma coisa.
Eu não sei o que é, mas está faltando. E nesse momento não gera conexão. E se não tem conexão, eu não confio. Se eu não confio, a gente não constrói uma relação forte. Então, isso serve para o mundo corporativo, para a relação de amizade, com família. Tudo. Não queira mudar a sua essência, não queira ser o outro. Valorize as suas características fortes e evolua. É diferente. Perfeito. Mudar é uma coisa, evoluir é outra. Evoluir é outra. E eu estou falando isso porque isso serviu para mim, num dado momento da minha carreira. E para mim isso foi um momento importante. Porque quando você está iniciando a carreira de liderança, você começa por insegurança a achar que você tem que ser o que você está lendo nos livros. Quando eu comecei a entender que eu tenho que ser a Cibele, mais madura, mais segura, e não ter medo de deixar as pessoas conhecerem a minha história, que veio de uma família humilde, que até hoje mima os pais, que é nordestina, pernambucana, com muito orgulho e que ama trabalhar com gente, as pessoas começaram a admirar e a valorizar a minha história, porque também tem uma troca, né? Então, essa relação de confiança tem a ver com leveza. E quando a gente fala de autoconhecimento, ele passa também por a gente conhecer alguns padrões de comportamento que nós temos, né? Eu acho que a Si falou muito dessa questão da gente, de fato, conhecer, né? Então, tem coisas que se eu tento fazer, acaba ficando artificial. E tem coisas que muitas vezes, se a gente, diante de uma situação, reage impulsivamente ali, né? Muitas vezes você cria um padrão de comportamento que você acaba repetindo, reproduzindo em várias situações na sua carreira, enfim, e que isso pode, muitas vezes, não ser favorável. Então, Sol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que a gente usa ferramentas para driblar aqui essa questão desses padrões de comportamentos que a gente tem tantos e que a gente vai criando aqui ao longo da nossa carreira? Que às vezes nem percebe, Nem né? percebe. Muitas vezes precisa que alguém sinalize, né? Isso. Mudar padrões não é uma coisa fácil, não. É. Como diz minha mãe, não é brinquedo, não. Mas existem, sim, estratégias. Você precisa ter uma autoconsciência muito apurada. Você precisa ter ações deliberadas para mudança. E isso começa pela autoconsciência. É você identificar quais são os comportamentos, padrões problemáticos que eu tenho ao longo da vida, ao longo da minha carreira. E a gente só para de mudar quando morre, porque minha mãe, com 80 anos, existem padrões problemáticos que ela está tentando mudar até hoje, né? Nós, até hoje. Sim. Então, a primeira, a autoconsciência. Quais são os padrões? Em quais momentos eles se manifestam? Em quais situações adversas que eles se manifestam? Segundo, Gi, tenha metas claras. Identificando os padrões, onde e quando eu vou modificá-los. Precisa ser específico para a mudança, né? E o terceiro, habilidades de comunicação. Uma comunicação clara, assertiva e uma audição ainda mais clara e assertiva, né? Porque aí você evita ruídos, você evita mal-entendidos, né? E ser persistente. Mudar padrão não é da noite para o dia. Isso caminha, é um trabalho longo, né? Você vai ter desvios ao longo da jornada, mas volta para o ponto de partida. E eu diria assim que é muito importante, porque cada ser humano ele é único. Então, é importante que cada um reconheça e identifique a sua estratégia certa. Muito bom. Eu lembrei aqui de uma situação minha e do time que fala desse padrão, né? Voltando na Cibele de 20 anos, qual era o padrão dela? Toda reunião, ela achava que em todos os momentos ela tinha que participar. O perfil mais ansioso, falante, né? Impulsivo, que realmente era. Então, qualquer pergunta, qualquer comentário, primeiro levanta a mão. Eu falo, eu sei, eu vou. E eu realmente sabia, né? Porque tinha essa competição, mas isso incomodava. Eu não dava espaço para os pares falar. E eu não percebia esse padrão. E quando eu recebia feedback, eu ficava chateada. Porque eu não queria aceitar. Não, você que não está falando, você que não está participando. Então, só com a maturidade e com o tempo que eu fui entendendo que eu não preciso o tempo todo estar assim, à frente, excesso, né, o campeão da exposição, para poder mostrar que eu sei, que eu estou com o pé na bola. Então, e no meu time, muitas vezes eu tenho algumas pessoas mais tímidas, mais introspectivas, que eu tenho que dizer, olha, quando você for para uma reunião, você não pode entrar mudo e sair calado. Você tem que dar seu ponto, se posicionar, né, participar, sem perder a sua essência, de novo na essência. Então, isso também é um padrão do tímido e introvertido, de assim, ficar caladinho e passar despercebido o máximo possível, e do extrovertido do excesso. Então, esse é um padrão que só quando você percebe e aceita o feedback que você consegue mudar. Você consegue desenvolver e mudar de fato. O autoconhecimento equilibra isso. Mas até você aceitar isso,
Sim. você tem que dar passos na maturidade. Sim. E só com quem você confia. Exato, Sim. que é mais fácil. Então, eu acho que um grande dilema que muita gente vive é: eu quero performar profissionalmente, quero ter uma alta performance, mas eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho uma questão de uma necessidade de recarregar as energias. Perfeito. Enfim, então acho que a De pergunta ir na praia, né? Exato, né? Então, como Família. equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? Essa é a pergunta mais difícil. É, né? Eu sei. Mais desafiadora, vamos Demais, mudar, de difícil para demais. desafiadora. Mas que é possível. E a gente também só vai aprendendo com o tempo. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma rotina bem puxada, porque eu viajo de 4 semanas do mês, eu viajo 3. Né? Eu fico sediada em Recife, viajo para o norte, Mato Grosso, agora também Brasília. Então, os voos sempre têm escala, são sempre 9 horas, 8 horas, 6 horas de voo. Então, é bem cansativo. E aí, esse equilíbrio tem a ver com a qualidade da hora que você se propõe a fazer algo, tem a ver com a intensidade e com a energia que você coloca. Né? Então, se eu estou com os meus youtubers, estou com o meu time, cara, eu estou com eles ouvindo feedback, dando feedback, transmitindo a energia do que eu acredito, mostrando que eu amo o que eu faço. E eu fico muito feliz quando eu recebo feedback deles, que eles enxergam isso, essa energia. Quando eu estou com minha filha de 16 anos, eu viro adolescente. Então, eu vou falar da festa que ela foi, dos gatinhos que ela viu, né? Eu vou falar da vida dela, né? E ela é filha única e eu recebo feedback dela e eu percebo que é genuíno, que ela me vê como uma amiga. Às vezes ela até confunde, né? Esquece o papel da mãe e acha que eu sou mais amiga do que mãe, mas significa que está dando certo. E quando eu estou com meus pais, né, e o meu esposo, eu procuro também cuidar. Eu tenho uma característica muito de querer cuidar, né? De querer ver eles felizes. E final de semana passado, eu tive a felicidade de poder presentear meu pai com um carro. Que legal. Né? Realizando, ele já tinha um carrinho que estava bem cansado, e aí eu pude realizar o sonho de trocar e dar um carro mais novo para ele, né? Um carro novo. E ele chorou, nervoso, tem 72 anos, chora ele, chora eu, né? Minha mãe lá do lado, aquela emoção. E aí no final, quando a gente entregou com direito a laço e tudo, e até hoje quando eu lembro eu me emociono, porque foi um momento para mim muito, muito significativo. Aí eu falei, bom, deixa eu ir arrumar minha mala, porque amanhã eu vou para Palmas, são 6 horas de voo, e saí, né? E eu tenho que pagar o carro, eu brinquei, agora eu tenho que trabalhar para pagar o carro. E saí de perto da minha mãe, fui para perto do meu esposo. Isso você comentou com eles? Comentei com minha mãe, meu pai, brinquei ali, né? Certo. Aí quando eu saí, quando eu vi lá, minha mãe veio para mim chorando, aos prantos. Ô, minha filha, tanto sofrimento, né? Você vai viajar 6 horas para cuidar da gente. Eu disse, não, mãe, não, você entendeu errado. Não tem sofrimento. Eu viajo 6 horas, mas sou super bem recebida quando eu chego na agência pelo meu time. Eu adoro o que eu faço. Eu tenho um impacto na vida de 1.200 colaboradores, que eu sempre falo que são 1.200 famílias. Então, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Eu não tô triste, mãe. Eu amo o que eu faço. Ela, não tá não? Que ela entendeu de outra forma. Ela disse, tá bom, então eu vou rezar pro seu avião ir Que lindo. bem bonitinho e você voltar bem, em paz e em segurança. Eu disse, tá ótimo. E ali, naquele momento, para mim ficou muito claro o quanto é importante o como você declara a tua experiência, o que você está vivendo e fazendo, e o como você recebe. Né? Então, naquela hora, minha mãe recebeu como um sofrimento por causa da forma que eu falei. Sim. Então, essa coisa do entendimento e como você leva, e eu fiquei com essa frase, é cansativo, mas não é sofrido. Perfeito. Então, acho que isso também gera um aprendizado aqui dessa coisa do equilíbrio vida pessoal e profissional. E não é sofrido justamente pelo equilíbrio que você tem de viver cada momento. E porque eu trabalho com o que eu gosto. Perfeito. Né? Então, acho que todo mundo aqui, se tem filhos, família, está com eles, estejam com eles. Isso que todo mundo fala, cuidado com o excesso de Instagram, a vida dos outros. Curta a sua vida, vá na praia, se você gosta de praia, se é vinho, se é cerveja, se é um refrigerante. Curta a sua família, as pessoas que você ama, curta o seu trabalho. Se você está trabalhando com algo que não te faz feliz, vai entender por quê e vai procurar uma jornada que você se sinta feliz. Né? Acho que isso, para mim, faz toda a diferença. E falando de autoconhecimento, a gente pensa muito na questão de feedbacks também. Uhum. É nesse momento que você vai receber muitas situações, a gente até comentou já, muitas vezes situações que eram desconhecidas para mim. Uhum. Mas também tem uma questão que, talvez com a maturidade, como você já comentou em uma das perguntas aqui,
Mas quando eu penso em autoconhecimento versus feedback, como receber, como ele te ajuda a estar preparado para receber, lidar com aquelas coisas que você vai receber em feedback, que muitas vezes não é o que você espera. Como que você vê Veja isso? que a gente falou sobre isso aqui durante várias perguntas, né? Que é através de feedbacks genuínos de pessoas que você tem relação de confiança que te fazem mudar. Perfeito. E aí, quando você vai assumindo, por exemplo, cadeira que você é líder de líderes e você tem que trabalhar ainda mais forte esse feedback para desenvolver essa pessoa que vai impactar um outro time. E eu li um livro recentemente, né, do Adam Grant, que é Pense de Novo, o nome do livro, e eu super indico. E nesse livro, ele reforça um termo que eu me identifiquei pra caramba, que é humildade confiante. Né? Isso foi algo que marcou na minha carreira, só que não tinha essa embalagem bacana, né, que ele deu. E o que ele diz, o que ele fala da humildade confiante? Trazendo para o meu dia a dia, né? Como é que eu traduzi isso? Primeiro, num momento de feedback, né, você precisa ter humildade para ter uma conversa pouco hierarquizada, sem vaidades. É uma doação. Você está ali, o seu objetivo não é dar ordens, não é só orientar. O seu objetivo ali é desenvolver o outro, é acolher, é ouvir de verdade qual é o sentimento dele. Porque se não tiver essa conexão ali, você vai falar para o vento, não vai ter impacto nenhum. Então, a humildade para se colocar no lugar do outro e ter uma postura de doação no momento do feedback. E você também tem que ser confiante para se posicionar, para falar o que você acredita. Então, a humildade confiante, ela funciona muito para um feedback, ela funciona muito para, inclusive, um posicionamento num fórum, numa reunião, numa relação com o teu gestor direto. Né? Você está conversando com o seu gestor, você tem que ter humildade para ouvir o que ele está falando, mas tem que ter o posicionamento, né, e a confiança para trazer teus pontos. Sim. Então, eu super acredito, né, nesse nome, né, que ele deu, a humildade confiante como algo que movimenta. Perfeito. Sabe? Assim, eu acho que faz toda a diferença. E tem um outro ponto que é cuidar da autoestima. Às vezes, quando a gente recebe um feedback, a gente não consegue digerir bem. E aí a autoestima fica um pouco abalada. Né? Você começa a achar que, será que eu devo acreditar? Não é bem assim? E você leva para um lado ruim. Então, o posicionamento e a segurança lá, né, do confiante também te ajuda a ficar com autoestima, com um pensamento assim, tenho esse ponto a desenvolver e está tudo bem. Se trouxe esse ponto, você começou a falar de um ponto que era uma outra pergunta que eu tenho, e aí eu acho que a Sol pode trazer o ponto dela aqui, que é justamente esse de receber o feedback, né? Então, como fazer para que o que você vai receber que não abale sua confiança, não abale sua autoestima. É importantíssimo. Porque, às vezes, o líder está ali passando um ponto que é para o seu desenvolvimento, que é para a sua evolução, mas a interpretação é algo que vem para desmotivar. E aí, ao invés de evoluir, o profissional, às vezes, fica travado. Você pode perder no momento do feedback o profissional. Exato. Então, eu acho que tem essa questão do líder, mas tem essa questão de quem está recebendo ali o feedback também, né? De não deixar entrar nessa zona, que eu acho que tem uma linha muito tênue aqui, né? De fato. Só o que você tem a dizer aqui sobre isso para quem recebe muitas vezes um feedback que não é legal, para que isso não abale emocionalmente? Como reagir? Gi, eu chamo isso de feedback de melhoria. E é importante para o nosso crescimento. Assim, é fundamental que a gente não leve isso para o pessoal. E ter a certeza de que é uma visão do outro sobre você. E isso precisa ser respeitado. Respeitado e aproveitado. Porque pode ser, de fato, uma evolução, a sua próxima evolução. Então, eu diria assim, dorme com problema. Sabe? Dormir com problema, digerir o problema. A autoconfiança é feita a partir disso. Quando você tem as respostas para esse tipo de incômodo, porque, querendo ou não, é uma conversa difícil. Né? E a partir daí você vai ter a certeza de quem você é, a certeza de que o que você faz, as suas ações, o seu comportamento contribui para o negócio, contribui para as pessoas. E aí não vai ter... A autoconfiança ela vai ser certa, sabe? Ela não vai ser abalada a partir daí. Uma vez que você recebe com respeito, digere e trabalha aquele indicativo. E o que é legal, né, fazendo o link do que a gente falou agora, eu tive recentemente uma conversa com um regional meu e como ele recebe bem o feedback. Eu brinco, né? Falo, nossa, você é bom de feedback. E realmente é um regional que tem um potencial muito bacana. E por que eu percebo que funciona? Primeiro a gente, enquanto líder, ter o cuidado da forma,
a hora, o como falar, para não parecer que é pessoal, para não parecer que é um insulto. Não é, você está. Tem que tomar cuidado. Não é você é ansioso, você está ansioso. É diferente, né? Sim. E o outro ponto de quem vai receber, como eu falei antes, de não ter o sofrimento. Sim. Tá tudo bem, eu vou trabalhar isso. bem. E ter o posicionamento, para mim, faz toda a diferença, que é o que eu vejo nos profissionais de sucesso que conseguem virar a chave. Recebe o feedback, tem um posicionamento e tem a atitude de fazer algo para mudar. Perfeito. Você tem duas opções. Eu vou ficar aqui sofrendo, ou eu não vou sofrer e vou fazer algo para mudar, porque todo mundo tem seu ponto a desenvolver e está tudo bem. Né? Ser mais empoderado nesse ponto. Não, né? Não deixar a autoestima abalar. Ninguém é perfeito, poxa, tá ok. Né? Então, acho que isso faz a diferença. Meninas, e agora caminhando um pouco para o final, já que nosso tempo está quase acabando. Esse é um tema tão rico, né? Que dá pra gente ficar um tempo fica falando aqui. horas aqui, Dá. né? Mas quando a gente fala do autoconhecimento e a gente está falando tanto, pode ser que tem alguém nos ouvindo, nos assistindo e fala assim, mas gente, e aí? Como eu começo a me conhecer? Eu espero receber um feedback, eu tenho que buscar o quê? Qual o primeiro passo? Qual é o meu primeiro passo? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual é o primeiro passo, quais são as estratégias, Sol, compartilha com a gente. O primeiro é coragem. Porque a partir daí, quando você buscar o autoconhecimento, tomar a decisão de fazer isso, você tem que estar disposto a mexer nos seus medos, mexer nas suas dores, se desconstruir para reconstruir. Isso não é um processo doloroso. Não, é mágico, eu diria. A palavra é mágica, porque você fala, meu Deus, isso tudo estava dentro de mim esse tempo todo, eu não sabia, sabe? É uma coisa assim. Então, é lindo de se fazer. Esse é o primeiro passo. O segundo é procurar ajuda. Uma ajuda especializada mesmo. Processo de mentoria, né? Uma comunicação positiva, um processo de coaching, livros, TEDs, podcast. Temos várias frentes hoje que falam sobre o tema. Inclusive gratuitos. Gratuitos. Temos várias frentes hoje que nos possibilitam a galgar isso, a chegar nesse ponto de equilíbrio, a nos conhecer melhor e assim conseguir alta performance, conseguir contribuir com quem está do meu lado, fazer a diferença na vida de alguém. Então, esses seriam as minhas dicas. E uma dica complementar minha é toma um café com uma amiga. Quando eu digo toma um café com uma amiga ou com uma cerveja com um amigo, alguém que realmente te conhece, que você confia e pergunta, que é a coragem. Eu tinha um diretor que ele falava assim, quem pergunta quer ouvir. Então tenha a coragem de perguntar para alguém e seja sincero, diga, pode falar a verdade, não fala o que eu quero ouvir, fala o que eu preciso ouvir. Como é que eu estou nesse ponto? Como é que você me vê? Então, ter essa coragem de pedir o feedback para quem você confia e que te conhece, que não seja sua mãe, né? Porque para nossa mãe a gente Filho sempre é perfeito. Filho é crítico demais. Então, foi o que eu fiz. Minha filha é muito crítica, mas existe uma paixão. Mas pedir um feedback para alguém que realmente vai te falar a verdade faz toda a diferença. E estar aberto a receber, né? Você sabe que eu passei por isso recentemente. Eu passei por um processo de mentoria e eu recebi exatamente essa tarefa. Boa. Conversa com 3 pessoas e pede para trazer alguns pontos aqui, positivos e pontos a desenvolver. E aí, para algumas pessoas, quando eu pedi, falou, Gi, mas qualquer ponto? Eu falei, posso qualquer falar? Ponto? Pode falar, eu estou preparada ainda. Você vai continuar minha amiga? Estou num processo que tem alguém me apoiando, então fique super à vontade. E aí, tanto do ponto positivo quanto do ponto a desenvolver, a gente vieram surpresas, assim. Coisa do ponto boa. positivo, às vezes vem coisa que a gente não imagina. É isso. Nossa, eu não Então, percebia. gente, é muito O autoconhecimento importante. faz isso. É isso. Mas para chegar nisso, eu só Coragem. concordo que, cara, a coragem, eu acho que estar aberto. Coragem e humildade. É isso. Mas sem perder a confiança. Perfeito. Tá? Que o feedback não acabe com você, né? Te impulsione. Perfeito, é isso mesmo. Muito bom. Meninas, aqui no Desenvolve Cast, nessa temporada, a gente está com um quadro novo que a gente chama de Dica Desenvolve. Opa. Então, eu peço para vocês compartilharem aqui alguma coisa que vocês estão fazendo para se desenvolver. Pode ser um filme, uma série, pode ser um livro. Então, que vocês compartilhassem aqui com uma dica para quem está nos ouvindo. Muito bom. A primeira eu acabei de falar, leiam o livro Pense de Novo, do Adam Grant. Ele é muito bacana, né? Ele fala sobre insegurança. Ele fala, inclusive, sobre síndrome do impostor, que isso pode ser uma alavanca na tua carreira. Então, inclusive, esse livro, o banco deu para os Deu líderes. Ou Gente, seja, todo mundo tem em casa. Super indico.
legal. Todo mundo que fez a trilha do Líder Desenvolve, Tem em participe casa. todas as ações, tem esse livro em casa. Quem não tiver, vale o investimento. Ou pede emprestado pro líder. Pede emprestado. É isso. Também. Então é um livro que fala muito dessa relação, né? Que insegurança todo mundo tem e ok, usa isso como alavanca. Mas o novo que eu queria trazer aqui para esse pedaço do quadro é um filme que eu assisti muito bacana, que é Estrelas Além do Tempo. Falam de 3 mulheres negras que viviam na época da Guerra Fria e trabalhavam na NASA, num período de segregação racial, sabe? Assim, vocês imaginam um cenário, e elas conseguiram se posicionar de uma maneira muito forte, muito positiva e com muito autoconhecimento e humildade confiante, conseguiram ser reconhecidas, e até hoje é uma história real. Esse filme é baseado em uma história real e trouxe muita admiração, não só por ser mulher, né, e negra, mas pelo posicionamento delas. Então, eu super indico. É de arrepiar o filme. É verdade. É Já de arrepiar. assisti, é maravilhoso. Recomendo. Eu assisti num voo, quando pousou, eu saí do avião assim, me sentindo Superwoman. É muito bacana o filme. Como eu já troquei de cidade 4 vezes, eu vou recomendar um livro que se chama Você Está Prestes a Cometer um Erro Terrível. Também foi indicado no Líder Desenvolve esse, viu? Esse. Foi! Do Olivier. Nele, a gente aprende ou reaprende, né? A fazer melhores escolhas na vida. E tem também um podcast que é o Consciente, com a Regina. Ela tem um sobrenome complicado. Regina Gianetti. E nele, assim, é um verdadeiro detox da mente, sabe? Boa. Você, de fato, ela dá várias dicas de curso, de livros também, e vários temas, traz profissionais de mercado que vão falar sobre o tema. Legal. Então, vale a pena. Muito obrigada pelas dicas, meninas. Adorei, já quero assistir o filme, já quero ler o livro. Gostei muito, muito obrigada. E estamos chegando ao fim desse nosso 4º episódio da 2ª temporada do Desenvolve Cast. Esse podcast, que é um podcast de carreira do Desenvolve. Lembrando que nós estamos esperando o seu post no LinkedIn com a hashtag DesenvolveCast. E se você gostou do episódio de hoje, não esquece de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, com seus colegas. Nós temos certeza que eles vão adorar receber esses insights. E agora eu quero muito agradecer. E se quiserem me marcar na postagem, também vou ficar super marcar. feliz. Isso, pode no marcar. LinkedIn, Cibele Assis, com Então, CY. DesenvolveCast, assistindo a Cibele Assis e sol. Sou Eli Nantes. Perfeito. Então, fechou. Vamos procurar essas marcações. Pode então, me marcar que eu replico. Muito bom. Meninas, muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada pela Eu que agradeço. conversa. Foi maravilhoso. agradece. E aqui Foi para as lindo. considerações finais Foi de lindo. vocês. E eu te espero no nosso próximo episódio para a gente falar sobre as mudanças no mercado de trabalho. Vem que a gente vai longe. Até a próxima!